Bom, pessoal, vamos falar aqui das reações, né, que ocorreram nessa prática. Primeiro a gente trabalhou então com o cátion magnésio. A gente reagiu ele com uma base forte, né, o KOH. Então a gente pega aqui a parte importante da base forte, que é a produção de dois íons hidroxilas, e houve a precipitação então do hidróxido de magnésio, tá, com um KPS de 3,4 vezes 10 a menos 11. Depois a gente adicionou o cloreto de amônio, né? Esse cloreto de amônio ele se dissocia, ele é um sal, se dissocia em amônio e cloreto. Esse amônio aqui vai reagir então com o precipitado, ele é um ácido fraco e vai consumir essa hidroxila, né? Então produzindo aqui, pega um próton desse com hidroxila lá, então por isso que aqui tem dois, tá? E gera então a água e o magnésio, e o precipitado se solubiliza, tá? No segundo tubo, nós utilizamos a amônia, né, junto então com a água. Ela tem uma reação, né, é uma base fraca, forma o cátion amônio e a hidroxila. Tá? Isso faz então com que a amônia, né, ela é uma base fraca, obtenha-se um aumento do pH, tá? Um aumento da concentração do íon hidrônio. Quando a gente coloca o magnésio, né, então ele vai aqui se combinar com a amônia e vai formar também o precipitado, né, de hidróxido de magnésio, tá? E liberando o amônio, o cátion amônio no meio. Na reação número C, né, a gente pegou também então com o fosfato, tá? E aí então formou o fosfato de amônio e magnésio, tá? Depois na reação com o cálcio, o que a gente fez? A gente reagiu o cálcio com o carbonato de amônio, produziu então o carbonato de cálcio sólido precipitado branco, né? Na presença do ácido acético, que se dissocia em acetato e próton, né? E tem um Ka de 1,78 vezes 10 a menos 5, tá? Esse ácido acético, quando reage com o carbonato, né, então vai decompor aqui esse precipitado, formando cálcio mais 2 de acetato, né, e água, tá? Então, esse carbonato é decomposto aqui pelo ácido acético, né? Então forma aqui o ácido carbônico, na verdade, né? E esse ácido carbônico, ele é decomposto, conforme a reação ocorre, em água e CO2, que é aquele gás que você vê saindo do tubo de ensaio, tá? Não está fervendo, né? O nome correto é efervescência, né? No segundo momento, a gente pegou então o oxalato de amônio, né? E o oxalato de amônio é um sal também, ele se dissocia em amônio e oxalato. O oxalato é o ânion que é importante aqui na reação, tá? Então eu vou deixar de escrever o cátion e só colocar o ânion aqui durante a reação. Então o ânion reage com o cálcio, formando então o oxalato de cálcio, um precipitado branco também. Esse oxalato, na presença de ácido, né, ele é decomposto também o precipitado, formando cálcio mais ácido oxálico, certo? Esse cálcio, na presença aqui então do hexacianoferrato, né, vai formar um precipitado característico, né, da reação para a presença do cálcio, tá? Depois, o outro elemento que a gente trabalhou foi o bário, né? O bário então tem uma reação aqui com o cromato, certo? Formando então o cromato de bário, um precipitado amarelo, né? Esse cromato de bário, na presença de ácido acético, ele mudou de cor, né? Ele ficou um laranja mais avermelhado pela formação do dicromato, tá? Mas o ácido acético não foi capaz de decompor esse precipitado aqui, né? Isso só ocorre na presença de ácidos fortes, por exemplo, ácido clorídrico, né, que tem força suficiente para quebrar aqui esse precipitado e formar o ácido crômico, no caso, tá? E liberando um bário. O ácido acético, né, você pode ver que os dois têm próton aqui, só que o ácido acético não tem força suficiente, né, o Ka dele é pequeno, né, para quebrar aqui essa ligação e deslocar o equilíbrio para a formação do ácido crômico, ok? Na última etapa, né, a gente trabalhou com o estrôncio,
Então a gente fez aqui a reação do estrôncio com o sulfato, né? E formou então o sulfato de estrôncio, um precipitado branco, né? E na presença do amônio, né? Esse amônio não tem força de decompor esse precipitado aqui, tá? Por que que isso acontece? Se a gente for ver aqui na nossa apostila, né? Aqui nos KPS, então o sulfato, né? Com o cálcio ele tem um KPS de 6,1 vezes 10 a menos 5, tá? Então ele tem condições, é um KPS elevado, né? E, já em relação aos outros, né? Tem KPS menores, tanto para o bário como para o estrôncio, para o sulfato. Então o ácido acético não tem, né? O cloreto de amônio não tem força suficiente, né? Para o Ka dele é pequeno para decompor esses dois compostos, mas consegue decompor então o sulfato de cálcio, certo? Então esses detalhes aqui, como calcular isso, a gente vai ver, né, vocês devem estar vendo na teórica, para mais, mais detalhes nesses pontos, ok?